Qual é o grau de importância de 0 a 10 do perdão na gestão da emoção? Porque tem gente que está escutando a gente agora, doutor, que não fala com o pai. Ontem foi o Dia das Mães, ontem, né, foi o Dia das Mães, a gente está gravando isso aqui na segunda-feira, pós Dia das Mães. Tem gente que não ligou para a mãe, porque não consegue perdoar de alguma coisa, coisas sérias e coisas banais. Tem gente que não consegue perdoar o algoz emocional da infância, às vezes um bullying, né, até mesmo um abuso, que é uma coisa mais difícil de tratar. Mas explica pra gente cientificamente a importância do perdão. Agregando a pergunta, só para ele já colocar, e quais são as consequências para quem se recusa a perdoar? Boa. Não para quem pode ser perdoado, não. Para o cara que não abre mão, não let it go e não perdoa. Eu abordo de maneira mais detalhada no livro O Médico da Emoção, tá certo? Tá aqui, ó. E eu vou falar alguns pontos que considero relevantíssimos. Número 1. O perdão não é um ato religioso, nunca. Perdão não é ato religioso. O perdão é um ato intelectual fundamentado na compreensão. Quando Jesus estava sobre o madeiro, a primeira vez que ele esteve acima dos homens foi quando foi pendurado sobre o madeiro. Ele disse, Pai... Isso que o senhor falou está no livro? Está no livro. Tá nesse livro. Tá O Médico da na Emoção. coleção. No Médico da Emoção também, mas está na coleção. Isso eu vou postar agora. Um ato intelectual. É um ato intelectual. Pai, perdoa-os. Lá no madeiro. Porque Eles não sabem. Opa. Naquele momento, sobre o ângulo, parece que havia algo onde o autor da existência iria julgar a humanidade de maneira cabal. E o filho interviu a ação do pai. Foi a primeira vez que na história que um pai viu um filho morrendo e não fez nada por ele. E quando o pai ia fazer, o filho interviu. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas eles não sabiam o que faziam. Claro, estavam cumprindo a peça condenatória de Pilatos. Só que ele, como mestre da compreensão, foi além dos paradigmas da cultura. Ele percebeu que o detonou o gatilho, fechou o ciclo da memória, a âncora gerou um quadro de asfixiamento da capacidade de pensar. Então ele levou a compreensão, o ato intelectual, em última instância. Ele foi além de uma análise mais exterior de comportamentos que o condenavam e o torturavam. Então você perdoa quando você entende que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida. Muito bom. Se você entende que por detrás de uma pessoa que fere a uma pessoa ferida, você vai começar a entender o outro ato, o segundo ponto do perdão como ato intelectual. 2, diminuindo a contrapartida do retorno. Porque os íntimos são aqueles que mais podem nos ferir. Então, entender que por detrás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida e doar-se sem medo, mas diminuir o tanto quanto possível a expectativa do retorno. Em terceiro ponto, quando você perdoa, o maior favor quem é o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa. É aquele que compreende, porque você registra janelas light que neutraliza a agressividade, a violência, a mágoa que está depositada. Como não dá para apagar a memória, ou você reedita janelas que estão abertas, killers, ou você constrói janelas light que neutralizam o poder dessas janelas traumáticas. Caso contrário, as pessoas que não se dispõem a gerir a sua emoção, a duvidar, criticar e determinar, e também a fazer a mesa redonda do eu, o eu conversando com as experiências traumáticas e com os seus algozes ficticiamente na sua mente. Se você não faz isso para construir janelas paralelas, você arrasta os seus conflitos até o último suspiro existencial. E muitas pessoas levam para o seu túmulo os seus conflitos. São miseráveis, ainda que moram em palácios. Por isso que uma pessoa que perdoa, ela tem um caso de amor consigo, em primeiro lugar. Muito forte. E a outra coisa, Tiago, fundamental, é se perdoar. Tem pessoas que são implacáveis consigo mesmo. Nós temos que saber que somos imperfeitos vivendo com pessoas imperfeitas. Você pode conviver com milhares de animais e nunca ter nenhum problema. Mas se você conviver com um ser humano, cedo ou tarde vai haver problemas. Você vai decepcionar e você será decepcionado.